Abrindo mais um Farol Entrevista, muito obrigado a você que nos acompanha, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Farol Entrevista, mais uma vez com o Dr. Renan Félix, médico que está aqui ao meu lado. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, meu amigo. É sempre um prazer inenarrável estar presente nesse estúdio, fazendo os programas que a gente faz de forma harmoniosa, gostosa e aprendendo sempre bastante. Bacana. Não, hoje nós é que vamos aprender. Até porque no último episódio, né, aliás, no programa que reabriu a nossa temporada do Farol Entrevista, eu perguntei um pouco mais sobre a trajetória, a carreira, né, do Dr. Renan, e hoje vamos mais diretamente aos pontos que atraem a atenção de todos nós. Você sabe que tem uma técnica para fazer mala? Tem várias, mas tem uma que é... Para fazer mala? Para fazer uma pequena mala de viagem. Você tem alguma técnica para fazer? Eu geralmente junto tudo, entendeu? Faço o espaço render, né? Quando não dá, a gente senta em cima da mala, fecha e vai embora. Lá se vira, eu vou passar. Você sabe que a gente costuma brincar, e acho que muita gente faz isso, né? Dos pés à cabeça, né? Então você tem que começar com as meias, depois os sapatos que você vai levar, o calçado, calça, cueca, camisa, camiseta, shorts, essas coisas. Então a gente faz assim. Então eu vou usar a mesma técnica para começar te perguntando, porque a sua especialidade é mais voltada, embora seja geral, mas ela é mais voltada para o trabalho. Sim. E nós vivemos aí a pandemia. Claro que o doutor Renan deve ter vários exemplos disso. Muita gente foi para casa, muita gente, inclusive, não saiu de casa até hoje, né? Há uma polêmica internacional em relação à volta ao trabalho. As grandes, as big techs, né, estão forçando para que as pessoas retornem, né, para os seus postos de trabalho em função da convivência, né, da convivência laboral, etc. e tal. Mas ficar em casa trouxe alguns problemas. Porque ficar em casa, quando você trabalha em casa, normalmente não são todas as pessoas que têm uma estaçãozinha de trabalho. Eu, por exemplo, quando ficava em casa na época de trabalhar, eu tenho na minha cozinha de fora um balcãozinho. Então eu punho uma banqueta, punho o meu notebook ali e ficava trabalhando. Mas vamos a questões mais usuais. Por exemplo, as inevitáveis e tão frequentes dores nas costas, né? Problema na coluna, problema de... Eu tenho um problema gravíssimo, viu, doutor? Que é assim, eu estou aqui, né? Daqui a pouco eu estou aqui, ó. Né? Então a gente vai, instintivamente, você vai relaxando, né? E não pode. Problemas posturais. Vamos falar um pouco sobre isso, principalmente para aqueles que ainda trabalham em casa ou que sentem que essas dores incômodas relativas à postura. Então, Beto, as dores nas costas, dorsalgias, dores lombares, como a gente costuma falar, realmente bate nível recorde em todos os ambientes de trabalho, seja serviço administrativo quanto ambiente produtivo, fabril, né? Também. E chão de fábrica. A gente sabe que é recorrente a má postura, tanto em pé quanto sentado, né? E a permanência na mesma postura durante longos períodos, isso é um grande causador da famosa dor lombar. Né? Então, ficar muitos períodos sentados ou muitos períodos em pé, sem intervalos, sem alteração de posição, causa, sim, distensão muscular, compressão nervosa, o que leva a dor nas costas, né? Dor na lombar, mais propriamente dita. Quando você está dentro de uma empresa, você tem, teoricamente, o ergonomista, o cara da ginástica laboral, que vai avaliar o seu posto de trabalho e vai corrigir a sua postura né, incessantemente, até que você mantenha uma postura mais adequada e mais ergonômica. Quando você está na sua casa, você não tem esse tipo de fiscalização. Certo? Tá certo. Então você vai trabalhar de acordo com a forma que você se sinta mais confortável, mesmo que isso te prejudique depois de algum tempo. Né? Então, a falta de ir ao trabalho mantém as pessoas em posições, muitas vezes por horas, muito mais horas do que seria a jornada laboral, que não são nada ergonômicas. Um exemplo, um engenheiro que trabalha e precisa fechar contratos de compra ou de venda de produto e matéria-prima. Você acha mesmo que ele vai começar a trabalhar às 7 da manhã e 5 horas em ponto ele vai parar? Não, ele come na frente do computador, entendeu? Ele para de trabalhar 8 horas da noite. Então ele fica mais tempo, às vezes resolvendo outra coisa no celular e depois tem que ficar trabalhando. Né? Mas ele não vai dar um intervalo adequado, ele vai ficar muito mais horas naquela posição do que ele ficaria no trabalho. Porque no trabalho passa um conhecido, ele levanta, toma um café. Sim. Em casa, não. Principalmente
quem trabalha, né, no setor administrativo e fica em casa, home office, né, são pessoas que geralmente já têm aquela rotina pré-estabelecida e está acostumada a sentar no escritório, no ranchinho, na área gourmet, ou na cozinha, ou na mesa de jantar, e fica ali. E às vezes essas pessoas não têm a poltrona correta. Que era o meu caso na época. O apoio correto para sentar. Então senta na cadeira de jantar. E a cadeira de jantar é uma cadeira para jantar. Exatamente. Não é uma cadeira para ficar. Ela não é confortável, né? Não é. É como a gente brinca, sala de estar. Sala de estar é para você estar naquele momento. Não é para você morar. Né? Todos os móveis de uma casa eles são determinados por um período de tempo. Né? E nenhuma casa tradicional tem uma poltrona, uma cadeira, alguma coisa para você ficar longos períodos. Né? O lugar mais anatômico que a gente tem é a cama. Ninguém trabalha na cama, apesar que algumas pessoas trabalham na cama. Né? O que também não é nada ergonômico, porque fica geralmente apoiado as costas na parede ou no apoio da cama e as pernas esticadas, né? Põe travesseiro, fica todo torto e causa as dores lombares. Então, esse realmente é um tema extremamente importante. As pessoas queixam muito, o colaborador queixa muito, e a falta de ir à empresa, né, a flexibilização da jornada de trabalho, podendo ficar home office, transformou as dorsalgias, as doenças osteomusculares relacionadas à coluna vertebral mais frequentes ainda. E aí você fala, é causa do trabalho? Ele estava trabalhando na empresa? Ele estava trabalhando na casa dele, mas está trabalhando. Aí você me pergunta, como que a empresa fiscaliza? Também tem essa. Né? É uma sinuca de bico, difícil de achar um coeficiente em comum, né? Um coeficiente resolutivo. Então, na minha concepção... E outra, desculpa, se você pega um sindicato mais exigente, ele vai em cima da empresa, né? Vai. E qual seria o mais apropriado a fazer nesse sentido? Penso eu que a educação, realmente, dos colaboradores. Ensinar e repetir, replicar várias vezes que não se pode trabalhar em postura errada. Que isso vai trazer consequência. Porque o cara tem que ter a consciência de que ele precisa cuidar do corpo dele. Né? Não é ele vai se cuidar não é por conta da empresa, por conta dele mesmo. Veja bem, você pega um trabalhador de 30 anos de idade, meia idade, certo? Ele tem mais 30 anos produtivos pela frente. Se ele se prejudicar agora, quem sofre com isso é a empresa? A empresa põe outro no lugar. Quem sofre é ele. Bem falado. Você entendeu? Bem falado. Que não vai poder mais fazer todas as funções que ele fazia, brincar com o filho. Né? Às vezes, um exemplo, tá? Se ele é engenheiro elétrico, eletricista, e ele desempenhava eventualmente serviços em altura, na parte técnica, ele não vai mais poder desempenhar se ele tem uma hérnia de disco, por exemplo. Né? Então, assim, fica limitado. Então, o colaborador das pessoas, o paciente, ele precisa ter essa concepção e essa visão de que quem perde é ele, não é a empresa. A empresa demite e contrata outro. Sobre hérnia de disco, eu fui diagnosticado há mais de 20 anos com hérnia de disco. Quem encontrou um médico, eu tinha passado por todos aqui em Limeira, aí a Márcia, minha esposa, falou, olha, eu recebi uma indicação de um médico lá em Ribeirão Preto, você topa aí? Porque aqui o diagnóstico tinha sido dado, era de disco e tal, e aí a indicação era cirúrgica. Eu estava fugindo, né? Não queria a cirurgia. E fui realmente para esse médico lá em Ribeirão Preto. Achei formidável, porque eu parei de sentir as dores, porque a hérnia de disco tem um problema, né, doutor? Você toma o que for que não passa. Não passa. Não passa. Muito difícil. Não passa. Muito difícil. E aí ele falou, olha, é simples. Ele me passou, sem brincadeira, ele me passou 4 ou 5 exercícios. Eu falei, faça isso todo dia, com disciplina. Era exercício de você ficar assim, deitado, fazer algumas flexões, algumas coisas assim. Fortalecimentos, depois de um mês acabaram as dores. E aí ele falou assim, como que você pega, por exemplo, se você tiver que pegar uma caixa de cerveja, como é que você pega? Não é curvando, né? É agachando. Eu fiz exatamente esse movimento. Ele falou, não, você tem que flexionar o joelho, né, para você fazer isso direitinho. Eu saí de lá com tanto respeito, porque me passou boas orientações. Hérnia de disco costuma ter ainda hoje, né, estou falando de 20 anos atrás, uma indicação só cirúrgica, doutor? Não. Grande parte, a grande maioria das hérnias, o tratamento é conservador. O que é tratamento conservador, Beto? É o tratamento medicamentoso, com mudança de estilo de vida, com rotina, com exercício físico, e não entrar na cirurgia, na faca, como a gente brinca, né, propriamente dito. Por quê? Porque o que é a hérnia de disco? É a compressão da raiz nervosa, tá? Por desgaste da coluna, por excesso de peso, por protusão do disco intervertebral, né? Então ele vai para frente, começa a pressionar o nervo, né? Isso é um estímulo, né? Estimula o nervo e vai dar dor, parestesia, sensibilidade, queimação, dormência. Depende da área do nervo, qual nervo ele está comprimindo, tá? Então, se eu tenho uma compressão, o que eu faço para reduzir o sintoma? Tem que diminuir a compressão. Era aquele negócio, né? Você distende
Para tentar... Exatamente. É. Então, quando você fortalece a musculatura ela tende a fazer com que o disco e as vértebras se afastem, certo? Entendi. Porque você está fortalecido, está ficando forte, né? Então, você vai afastando um disco, uma vértebra da outra, consequentemente diminui a pressão no disco, consequentemente esse disco, a protusão, ela tende a retornar à posição original, né? A gente tem algumas leis da física, do universo e tudo mais, e é uma lei universal de que todo objeto tende a voltar à posição inicial. Inercial. Inercial. Então, acontece a mesma coisa com o disco intervertebral. Se você tira o agente causador, o agente estressante, a ideia é que esse disco volte, retorne, hidrate novamente e volte, né, no seu modelo, sua posição inicial. Isso pode ser feito através de alargamento cirúrgico ou tratamento conservador. Qual que é a diferença? O tratamento conservador precisa de disciplina e demora. Tá. Entendeu? Tá. Ele é um passo de cada vez. Os imediatistas Os imediatistas querem a cirurgia. É o mesmo intuito do corpo perfeito. Você pode ficar com músculo, com barriga sarada, com tal, não sei o quê. Se você fizer academia, se alimentar corretamente, claro. não ingerir doce, não tomar álcool, etc. e tal. A pessoa que é imediatista, ela quer esperar o processo? Ela quer para ontem. Aí o que ela faz? Ela paga uma cirurgia plástica, onde se puxa a pele, estica daqui, corta ali, joga fora, puxa, coe e resolve. Entendeu? Entendi. Então, o tratamento conservador é sempre mais saudável por não ter invasão. Né? Então, não tem uma abordagem, um procedimento invasivo. Né? Não vou te cortar, não vou te botar um corpo estranho lá dentro, botar uma peça, uma barra de titânio, um alargador, um quiche, um cuff, nada. Né? Então, assim, o seu corpo sozinho vai se automodelar e sanar o problema. Né? Então, a gente prefere. Deixa eu tirar uma dúvida. Eu tinha... Tem casos que não pode, obviamente. Sim, não dá para esperar. Sim, mas, eu tinha um grande amigo, infelizmente ele já faleceu, o Grilo Som, uma das mais famosas aqui em Limeira. Aliás, sempre encontro com o irmão dele. E eu me lembro que o Grilo, na época que a gente frequentava o Rotary Sul, ele se queixava demais de dores nas costas. E naquela época, doutor, era a questão de... travou. Aí tinha que ir para o hospital, não conseguia movimento. Isso aí é diferente de hérnia de disco? Pode ser uma hérnia de disco e pode ser somente uma lombalgia. Né? Então pode sim. Mas como que a pessoa trava, doutor? Explica para mim. A musculatura contrai e não relaxa mais. O músculo ele faz esse movimento aqui. Ó. Então as fibras deslizam. Né? Quando você contrai o bíceps, a fibra está contraindo, então ele está fazendo esse movimento. Quando você relaxa, ela está esticando, ela está soltando. Entendi. Né? Por isso que quando você contrai o bíceps, ele fica maior. Por quê? Porque tem mais fibra junto. Entendeu? Então, esse é o movimento de todos os grupos musculares. O coração, o miocárdio, ele contrai e relaxa, contrai e relaxa, por isso ele bate. Tá? As fibras musculares da região lombar também. Então, às vezes, a fibra contraiu e não relaxou. Falta disso, falta daquilo, posição, enfim, um monte de fatores. Mas ela contraiu e não relaxou. Travou, que o pessoal fala. Isso, vai mexer, não solta. Né? Exatamente. Então, precisa tomar um relaxante muscular, corticoide, anti-inflamatório, para que essa fibra fique mais solta e você consiga, com o exercício, com a tentativa e erro, soltá-la novamente. Mas, geralmente, tem a ver sim. Nem toda dor lombar é por hérnia de disco e nem toda hérnia de disco vai dar dor lombar. Mas, quando se encontram juntas, a somatória de casos é grande. Deixa eu te falar uma coisa. Bom, nós estamos analisando a postura, dores lombares, e o famoso bico de papagaio, que era muito comum antigamente. O bico de papagaio já é uma... É outra coisa? É diferente. Ele é um excesso de osso mesmo, é parte óssea. É calosidade óssea, né? Então, você pega as vértebras e você vê uma deformidade na vértebra. Né? Então, com a idade, tem coisa que a gente vai perdendo, tem coisa que a gente vai ganhando. Né? Vai ganhando ruga, perdendo cabelo e vai ganhando os bicos de papagaio, que são calosidades que se dão nas vértebras. Né? E depende de onde ela está, isso pode comprimir também tanto a musculatura quanto tendões e nervos e gerador. Entendeu? Então, do mesmo jeito que a vértebra desgasta uma parte, outra parte ela forma mais osso e essa parte pressiona neurônio sensitivo, motor e causa dor. Né? Então,
são todos correlatos, mas não são a mesma coisa. Hérnia é uma coisa, né? De disco é uma coisa, bico de papagaio é outra. Lombalgia, dorsalgia é outra, né? A gente tem outras dores também que são causadas, não são nem por hérnia de disco, nem por bico de papagaio e nem por compressão muscular. Né? Às vezes a própria doença do neuropatia, a doença do neurônio, pode causar dor. Você não tem nada estimulando, é o neurônio que está doente. Poxa. É o cérebrozinho ali que está doente. Causa dor. Você entendeu? Então, às vezes, você tem um fator externo, sim, o músculo, o disco, o osso comprimindo. Às vezes, o próprio neurônio que está doente. Então, não tem causa, não tem uma causa física. Né? É uma causa molecular, é uma doença do nervo. E o desgaste né, devido a essa doença leva à radiculopatia, à perda de material, à deformidade do próprio neurônio, o que leva a um monte de consequências, incluindo a dor. Né? Aí, como você fala assim, como é que eu descarto? Você tem que investigar, fazer exame de imagem, tentar tratar se não deu certo, porque tem que excluir. Você tem que ir excluindo, né? Eu estou ficando impressionado, que vocês estão vendo quanta coisa que pode acontecer com a musculatura das nossas costas. Eu vou dar 2 exemplos domésticos que certamente acontecem na casa de muitas pessoas. Eu faço de tudo para não deixar a Márcia, minha esposa, nervosa comigo. Faço de tudo. Mas de vez em quando eu dou uma brincadeira. É a nossa função. Faço uma homem. brincadeira e tal, né? E a Márcia chega em casa, como muita gente faz, ela gosta de passar ali algum tempinho, para não dizer um tempão, no celular. Então ela põe esse suporte um pouquinho mais alto assim, fica lá vendo as coisas, postando as coisas dela. Fala, pensa que não dá trabalho postar as coisas e tal. Eu fico vendo. Mas muita gente fica assim, né, doutor? Fica assim, essa questão de você ficar com a cabeça para baixo. Ó, só de abaixar aqui eu já estou sentindo puxar aqui nas minhas costas. Fala um pouquinho desse hábito que nós estamos incorporando cada vez mais. Eu vejo muitos jovens, por exemplo, que pegam um ônibus, às vezes vão ficar aí 1 hora no ônibus para fazer uma viagem, ou 20 minutos para ir lá para o trabalho, eles ficam sentados assim. Eles ficam assim, ficam vendo aquele negócio todo. Isso aí pode acometer algum problema em médio prazo? Não só como pode, como acontece. Eu comentei recentemente, acho que não sei se foi em um dos programas que a gente fez, sobre dentistas. Que tem muita dor na cervical e hérnia cervical devido à posição, né? De ficar, para atender o paciente, a posição anatômica da boca, ela não é muito favorável, então fica muito curvado, né? Com a cabeça reclinada. E isso causa, sim, hérnia, né? Desgaste da própria vértebra, né? Desgaste da articulação, desidratação da articulação, né, do disco interarticular, intervertebral, né, perdão, e leva a dor, né? Em curto prazo, leva incômodo. Em médio prazo, dor. Em longo prazo, hérnia. Aí radiculopatia. Aí pode ter perda de sensibilidade no membro, no braço, que é onde, né, a raiz nervosa sai e vai para os membros superiores, né? Até membro inferior, dependendo de onde pega, mas mais comumente a gente vê nos braços, né? Então pode sim e tem consequência. Não é nada anatômica essa posição. Né? Por isso que as empresas, por exemplo, elas fornecem aquele suporte para o notebook. Isso, exatamente. Para que fique na posição ereta, na posição anatômica. Né? E que você não precisa ficar curvado para conseguir acessar uma informação. Esse hábito do celular de ficar aqui, isso causa um monte de problema para a saúde, tanto para a cervical quanto para a lombar. Porque quando você reclina mais proeminentemente a cervical, mas você sente a lombar hiperestender aqui, ó. Entendeu? Exatamente. Você tem uma hiperextensão dela pelo ângulo, a curvatura que você vai fazendo. Né? Então causa, assim, sérios problemas da coluna vertebral. E assim, é uma coisa que faz parte da nossa realidade hoje, mas que 30 anos atrás não fazia. A gente não tinha? Exatamente. Era só o dentista. Exatamente. Agora não. Agora muitos jovens, quem trabalha com o celular o dia inteiro, e fica com muito tempo nessa posição, você pode ver que depois de anos a pessoa vai começar a formar deformidade mesmo. Ela não inclina mais. Meu Deus. Ela não fica ereta mais. Ela não consegue. Então ela fica sempre naquela posição. Quer ver outro caso que você vê? Pessoas que têm essa posição permanente? Mulheres com mama muito grande desde a infância. O peso da mama é tamanho que ela fica mais reclinada para ficar com uma posição, um conforto maior, mais confortável. Isso, durante muitos anos, essa posição ela se mantém, ela não volta mais, ela não fica mais ereta. Que coisa. Ela fica, por mais que tire a mama, reduza e tal, ela fica reclinada, entendeu? Isso causa deformidade óssea.
Ela se autoadaptou. Exatamente, lá. O corpo ele se molda, ele se adequa. Né? Então, que nem aquela pessoa que trabalha muito com a mão e a mão começa a ficar torta, o dedo começa a ficar torto. O osso ele é extremamente plástico. Né? Assim, então ele vai se moldando, né? Constantemente. O osso cresce? Cresce, Existem cirurgias, por exemplo, que pessoas fazem para aumentar a altura. Ou então pega-se, né, uma parte dos ossos longos e corta, serra o osso, afasta esse osso e ele vai crescendo no meio. E você aumenta. Pessoas que cresceram 10 centímetros, 15 centímetros. Poxa! Isso depois de velho. Entendeu? O osso, se você quebrar, lógico, com a idade, esse processo vai deteriorando até parar, né? Pessoas muito idosas, a gente sabe que dificilmente mais o processo de remodelagem óssea, de consolidação óssea, ele é mais lento, né? Ele é mais trabalhoso, né? E às vezes fica até difícil de colar, né? Mas assim, quando você é adulto, né? Adulto jovem, enfim, tranquilamente. O osso ele continua crescendo, a gente vê muito isso no nariz, né? Que muita gente. Mas aí não é o osso, é a cartilagem. Né? A cartilagem que vai ficando mais flácida e tal. Mas os ossos, eles crescem. Se você quebrar, ele se consolida e ele cresce. Tanto que em locais onde tem fratura, às vezes aquela região ele fica mais grossa, mais densa, né? Porque tem muito osso ali junto. O meu irmão conseguiu quebrar o dedão do pé. Se eu lhe falar, é inacreditável. Ele estava jogando, como é que chama esse que o doutor faz aí, o tênis. Beach? Não, eu não faço beat, eu faço tênis. Ah, é tênis? Ele estava no beach tênis. Um pouco de preconceito com o beach tênis. Então, eu também, por isso que eu não voltei. Mas aí ele estava no beach tênis, ele foi fazer lá o movimento, ele enroscou o pé, porque joga descalço, né? Ele enroscou o pé naquela fita que faz a demarcação da quadra. Nossa. Ele quebrou em 3 lugares o osso. Então, ele está até agora, já faz 1 mês e meio, quase 2 meses, ele está reclamando que não colou ainda. Falou, peraí, não é... Não é para ontem também, não é carro que você chega lá, o mecânico conserta. E não tem também 12 aninhos de idade, né, que cola rapidinho, né? Não tem jeito. Olha, eu volto daqui a pouquinho, estou batendo um papo aqui com o meu amigo Dr. Renan Félix, falando sobre a postura, né? A postura que a gente deve ter em casa, a postura no trabalho para evitar dores nas costas. Eu volto na sequência, é rapidinho. Na área mais valorizada de Limeira, esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lojas comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado, em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. De volta aqui no segundo bloco do nosso Farol Entrevista, mais uma vez agradecendo a sua companhia, entrevistando aqui o Dr. Renan Félix, médico e meu amigo. É isso aí. Eu te dei um exemplo, dois na verdade, um meu, na época da pandemia, ficar lá na banqueta, falei da Márcia, eu só não falei como é que eu irrito a Márcia. Eu falo assim para ela, você não fica com dor no pescoço, não? Ela fala, já sei, você está falando que você está dizendo que eu estou muito tempo no celular, né? Eu falei, não, só estou perguntando. Agora, um contemporâneo seu, foi seu amigo na época de estudante aqui em Limeira, meu filho Giovanni, me dava muita tristeza, na época da pandemia, tem que fazer, né, doutor? Então eu ficava em casa, todo mundo afastado do trabalho e tal. E o Giovanni é jovem, tem a sua idade praticamente, acho que 1 ou 2 anos mais velho, mas ele gostava e gosta, né, até hoje, de joguinhos no computador, né? Aliás, sabia que tem gente mais velha que pegou essa geração e está até hoje jogando no computador?
quem gosta parece Incrivelmente que não eu tem idade, sei. né? Você sabe disso? Sei disso, sei. Olha que E impressionante. fico impressionado também. Fico Distrai, impressionado. distrai. Eu, particularmente, nunca fui fã de jogo de computador, porque eu tenho TDAH, né, Beto? Ah, Então eu sou meio ansioso, sabe? Entendi. Então eu não tinha muita paciência para ficar na frente do computador esperando o jogo acabar e nem saco se para jogasse Mario Bros, então você ia ficar meu Deus maluco. do céu. Pra você ter noção, tem épocas que eu tenho dificuldade de assistir série pelo tempo. Né? Então eu quero saber o desfecho, mas não quero acompanhar a série, entendeu? Eu gosto de filme que é rápido, muito rápido. E esses jogos de computadores, realmente, as pessoas ficam horas e horas jogando com isso, pessoas que passam noites em claro jogando. Então, mas deixa eu te falar. Aí o meu filho, eu ia me despedir dele antes de dormir, dava um beijo nele, etc. Eu vou dormir por volta de 11h30, meia-noite. Mas ele ficava até 2, 3 horas da manhã ali. A postura do Giovanni para jogar é que me inquietava. Pensa você... Hoje tem essas cadeiras bonitonas, né, que eles usam até de gamer, né? Isso, exatamente. Na época não tinha, era uma outra cadeira mais normal. Mas, doutor, uma pessoa normal, né? Como é que eu vou fazer assim? Então, você fica aqui na cadeira, você senta aqui, a cadeira está aqui. Ele ficava assim. Ou seja, a cadeira ficava totalmente reclinada para trás, ele pegava as duas pernas e jogava em cima da bancada do escritorinho dele. Está lá em casa até hoje. Então, ou seja, ele ficava numa posição que eu falei, é inacreditável que você consiga ficar assim, pai, é gostoso e tal. Ele ficou, seguramente, mais de um ano e pouco, toda noite nessa posição. E não teve problema nas costas. Hoje, ele é outra vida, ele está na Austrália, trabalha em 2, 3 ocupações, está lá com a namorada dele. Ele não sente esses reflexos, até porque ele é educador físico, ele faz os exercícios dele e tal. Mas me deixava incomodado. Eu fico imaginando, você ficar numa posição como se ficasse deitado numa cadeira, é barra, hein? Não é nada anatômico. Não, né? Não. Até porque a cadeira não tem a inclinação correta que o seu corpo precisa, né? As camas, elas vêm evoluindo muito, né? E ela se adapta aos encaixes do corpo, né? Então, a gente tem aqui a escápula, desce a coluna, depois tem a bacia, as pernas. Então, a cama ela precisa entrar em contato com todas as partes do corpo, né? Eu não posso ficar apoiado na cama. Isso. Tá. Qualquer superfície você deita. Se você deitar nessa mesa, depois de um tempo você vai se sentir incômodo. Porque a gente vê muito isso quando a gente prancha o paciente no trauma, por exemplo, põe aquela prancha rígida, o paciente dói. Por quê? Porque o corpo fica apoiado em alguns pontos que são mais sobressalentes. Sim. Escápula, por exemplo, quadril, por exemplo, entendeu? O calcanhar. Então, ele fica sobre alguns pontos. O ponto é pequeno, o peso é grande, certo? Então... Olha como tudo tem explicação. Física, puramente físico, né? Então, a pressão é maior, né? A pressão é grande. Quando você deita em uma superfície onde todos os pontos do seu corpo estão em contato com a superfície, né? Então a cama ela entra nos porinhos e abraça você, o peso é igualmente distribuído. Então a pressão é equivalente em todo como é que fugiu a palavra? Em todo a superfície. Tá. Em toda a superfície, tá. né? Então, como essa pressão é igual, você não sobrepõe nenhum ponto nem outro. E a cadeira não tem essa posição anatômica da cama, né? Então, ela vai sim, o eixo de inclinação dela é diferente. Às vezes, você vai ficar com a região lombar sem apoio, né? O não apoio da lombar leva a sobrecarga e dor na lombar, né? Então, seguramente, fazendo isso repetidas vezes, né, nessa posição e outras posições que não são anatômicas, são objetos que não... Uma cadeira é feita para sentar. Ela não é feita para deitar. Já está errado aí. Então, hoje, logicamente, o Giovanni, nessa época, era mais jovem, né? Ele ainda é jovem, mas era mais jovem. Então, não sente esses reflexos. Mas se ele fizer isso, por exemplo, daqui 10 anos, seguramente ele não aguenta uma semana nessa posição aí, que a coluna lombar vai lembrá-lo diariamente de que aquela posição é ruim. Porque dentro aquilo que a gente está falando, né? Você que fica sentado muito tempo é bom levantar, sair um pouquinho, dar uma coisada. Faz bem para a circulação. Agora, nós temos uma integrante no Farol de Limeira, ela também é educadora física, a Leilani de Paula, ela fala muito sobre a higiene do sono, né? Ou seja, você não pode sair do que você está fazendo e ir direto para dormir, você tem que ter um certo procedimento ali e tal. Mas ela também fala no acordar. E agora eu vi esses dias uma postagem. Eu sou péssimo para isso aí, postar essas coisas, mas me chamou a atenção. Não era nem um filminho, eram quadros mostrando cenas de animais se espreguiçando.
Eu não tenho animal em casa, mas quem tem gato, cão, né? Mas principalmente gato, né? Gosta de se espreguiçar ali, né? Faz todo aquele movimento e tal. Eu estou me lembrando agora aqui de alongamento. Nesses casos de pessoas que fiquem mais sentadas, né, por mais tempo, por mais que elas andem, vale a pena fazer exercícios de alongamento ao longo do dia? Vale, super a pena. Porque muita gente acha que isso é bobagem, doutor. Não é bobagem. Como a gente falou no início, principalmente a coluna vertebral, ela tende durante o dia a ir se comprimindo, a ir achatando. Uhum. Tanto devido à gravidade, quanto devido à posição e os afazeres do dia, né? Então a gente acorda mais alto e vai dormir mais baixinho. Tá. Você entendeu? Tá. Você acorda, se você se medir, quando você acordar e se medir no final do dia, você vai ver que há uma diferença de altura. Tá? Não ouvi falar disso. O disco vai desidratando, a articulação vai desidratando e vai comprimindo, né? O próprio peso da gravidade vai achatando uma vértebra perto da outra, achatando. Quando você se alonga, você bota essa vértebra, essa articulação na posição original de novo, né? Então você desafoga, desachata, né? Aquela articulação, aquela vértebra. Por isso que cães, gatos fazem muito isso, né? Então eles se espreguiçam e tal, e não sei o quê. Então melhora o desempenho no caminhar, né? Nos afazeres diários, na vida básica, e melhora o seu rendimento, né? E tira a dor. Então é extremamente importante realmente se alongar durante o dia, né? Alongar as articulações, principalmente aquelas que mais trabalham. Se você fica muito sentado, você precisa alongar bastante a coluna lombar. Se você digita muito, você precisa alongar bastante as articulações das mãos, né? Se você tenista, por exemplo, usa muito o ombro, cotovelo e punho, precisa alongar bastante as articulações do ombro, treinar, fortalecer sempre, para que essa articulação esteja sempre bem nutrida, bem cuidada, né? E os tendões não sofram o impacto do movimento repetitivamente, exercendo ali diariamente, e venham a virar uma lesão, uma doença crônica, como tendinopatia, por exemplo. Não, porque, veja, alongar, pode ser espreguiçar, né? Uma boa espreguiçada, né? Uma boa espreguiçada. Uns 5 minutos ali e tal. Tá ótimo. Ajuda, então. Bastante. Ajuda. E recomendo, indico. E você começa a sua manhã de uma forma mais leve, né? Quando você acorda se espreguiçando, dando bom dia para o mundo, para a vida, né? Você começa mais leve e termina mais leve também, né? Então, eu acho que faz bem para o corpo, faz bem para a mente também. E sabe uma coisa? Ter tempo de se espreguiçar. E você sabe de uma coisa que é interessante, né? Quando a gente acorda, o doutor deve ter o hábito também de fazer suas orações de manhã. Sim. E tal, né? E eu mudei um pouco alguns hábitos, porque se acorda ensonado, você vai orar de manhã, a oração sai no estilo do seu cansaço. Sai. E a oração tem que vir do coração da gente, Precisa. né? Tem que vir da alma, não pode ser um negócio automático, Não. né? E tem tudo a ver, né? Você acordar, espreguiçar, se sentir inteiro para mais um dia, agradecer a Deus por aquele dia que está para vir para frente, né? Pela noite que você dormiu. Olha, é impressionante como passa rápido essa entrevista aqui. É a segunda vez que eu estou fazendo com o Dr. Renan e já estamos quase no final do programa. Não sei não, eu vou falar para o Cláudio. Falei, Cláudio, você fica aí, segura as pontas aí que a gente volta com o debate lá na frente. Doutor, nós estamos falando das costas. Falamos de musculatura e falamos também das ligações com os nervos e tal. A gente não se dá muito conta dos músculos das costas porque a gente não os vê e a gente acha que as costas não têm músculos? Bastante, né? Tem uma certa lógica, né? Tem lógica. A gente olha porque muito para o que é belo. Exatamente. Então ele malha o que é belo. A gente vê bastante isso, esse exemplo é muito real quando se fala de pernas nos homens. O homem, como ele rotineiramente ele fica mais de calça comprida, né? Para o trabalho, para o labor, ele vê pouco as pernas. Né? E não é bonito perna no homem, não, né? Enfim, teoricamente. Então, no homem se vê muito mais a musculatura do membro superior, do tórax. Né? Então, se vê bíceps, tríceps, né? Antebraço, peito, ombro, e não se vê costas. E a gente esquece e acha que não precisa treinar costas, que precisa fortalecer, cuidar da musculatura das costas. Isso. Porque a gente não vê realmente. É aí que eu queria chegar. Então, é justamente esse o ponto. A gente só lembra do que a gente vê. Né? É que nem seguro. Você só lembra dele na hora que você precisa. É verdade. Entendeu? E se você não tiver feito, aí enrolou. Porque tem um negócio que eles falam pra gente fazer e tem gente que não consegue. Você ficar parado, reto, encostar suas costas na parede... É difícil. É difícil, hein? Mas aí você volta as articulações, as vértebras para a posição inicial mais ereta, né? E tenta alongar, tenta afastar uma da outra. Quando você faz esse movimento
de hiperextensão do tronco e da coluna vertebral. Mas é interessante, mas não é qualquer um que consegue fazer. E tem que saber fazer para não lesionar também, né? Sempre com a ajuda de um instrutor. E sabe uma coisa que tem muita gente que não faz porque não consegue também? É quando você abre as pernas e tenta alcançar com os braços o chão. Eu não consigo. Isso já foi identificado pela Leilani como falta de elasticidade. Falta de elasticidade devido à falta de alongamento. Né? Olha porque só. O treino leva à perfeição, a prática leva à perfeição. Tá. Né? Então, para que você consiga se esticar, ter a elasticidade necessária para fazer alguns movimentos como bailarinas fazem, por exemplo, você precisa praticar. Né? Então, você precisa... a musculatura ela tem memória. Né? A gente chama de memória muscular. Tá. Né? Então, quanto mais você pratica, você se exercita, você vai ganhando não só técnica, mas acostumando os tecidos e órgãos que você está trabalhando ali a fazer aquele movimento. Né? Tá. E o seu cérebro entender o que é aquele movimento e se adaptar a fazer sem dor, né? E conseguir executar. Então, para escrever é prática, para falar é prática. E outra, né? Não ter medinho de ter dor, né? Quando Não, você faz, porque a dor ela vai passando ao longo dessa prática. Exatamente. A dor do espreguiçar, né? Como é que foi falar? Me fugiu a palavra. Alongar. Se alongar. É uma dor gostosa. Isso, né? É uma dor boa. Exatamente. É uma dor que passa, não é uma dor que cronifica. Né? Lógico que tem que ter técnica e saber fazer. Não é saber sair alongando. A gente vê aí que tem muitos pseudo-quiropratas aí que bate aqui com o martelo nas costas de um, que estrala. E você vai ver, deixou o cara cheio de lesão. Então não pode, tem que saber o que está fazendo. Mas se alongar... diariamente, de manhã, à tarde, isso faz muito bem. Não, o cara não pode chegar lá na academia e falar, eu quero fazer cross. Não, já pega aquele pneu ali, já põe nas costas ali. Não. Doutor, por isso que o crossfit é um dos esportes que mais lesionam. Né? Quando mal feito, né? Quando bem feito, até tudo bem, mas a maioria faz de qualquer jeito e lesiona bastante. Deixa eu te liberar, porque o nosso tempo está acabando, e deixa 3 dicas, então, para as pessoas que passam muito tempo, né, sentado na frente do computador ou mexendo com o celular. 3 sugestões, 3 atitudes assim recomendáveis para essa pessoa ao longo do dia. Eu acho que quem passa muito tempo, principalmente as pessoas que trabalham em home office, né, sentadas ou até mesmo em pé, né, na mesma posição, né, é importante sempre lembrar que a cada 1 hora, 2 horas, é importante 30 segundos, mudar de posição. Nem que você levante para ir ao banheiro, para pegar uma xícara de café, para tomar água. Né? Eu brinco que as pessoas, às vezes, elas trazem garrafão de água e deixam do lado. Não, vai buscar água, porque você se movimenta. Isso. Né? Você ativa a circulação tem nada, hein, e as doutor? articulações. É isso aí mesmo. Exatamente. Né? Então, aconselho. Né? Então, mudar de posição a cada 1 hora, 2 horas, né? para não sobrecarregar aquele grupamento articular e muscular. Né? Se você trabalha sentado, sempre com apoio, né? Então colocar o apoio correto, né? Comprar uma cadeira, providenciar um assento confortável e ergonômico, né? Que seja bom para a sua coluna. Se você trabalha em pé, manter a posição ereta sempre e se alongar. Né? Então, quem trabalha em pé é mais do que quem trabalha sentado, mas ambos precisam. Então, alongamento em determinados períodos do dia, depois de uma manhã de trabalho, se alongue, né? Depois de uma tarde de trabalho, se alongue, né? Vai sair do ambiente de trabalho, se alongue. Né? Então, mude de posição, procure assentos confortáveis, espaços, né, de trabalho confortáveis e ergonômicos e se alonguem. Essas são as principais dicas para você não ter dor nas costas, dorsalgia e nem outro transtorno relacionado à coluna vertebral, Beto. Bacana. Pô, mas voa, hein? Voa. Parceiro. Muito obrigado, Beto. Esse foi o meu grande amigo aqui, Dr. Renan Félix, participando mais uma vez do nosso Farol Entrevista. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Muito obrigado. Obrigado, J. Neto. Estaremos de volta na próxima semana.